Oi, gente, eu estou aqui no Teatro Fashion Mall. Cheguei aqui, um teatro belíssimo, ainda não tinha vindo aqui nesse novo formato, né, onde a bilheteria não está mais onde era a bilheteria, Bombonier, está bem bonito, está mais bonito do que era, e fiquei surpreso. Eu agora vou conversar com a Cristina Bittencourt. Cristina Bittencourt, que é diretora e produtora do espetáculo O Dia que Raptaram o Papa. Esse espetáculo foi escrito pelo papai dela, João Bittencourt, certamente um dos maiores comediógrafos, não digo nem brasileiro, porque ele não era brasileiro, ele era húngaro, né? Mas certamente foi o que mais entendeu o brasileiro de forma geral, né? Mas ele era brasileiro, sim, porque ele era naturalizado brasileiro, tinha prazer e honra de ser brasileiro, falava português perfeitamente, porque ele também chegou aqui com 9, 10 anos de idade e adotou o Brasil, tanto é que a maioria das comédias dele fala de costumes da classe média carioca. Então, assim, ele se considerava brasileiro. Eu fui descobrir que ele era húngaro, porque eu sabia que a minha avó era e meu avô, mas que ele era húngaro quando eu já era, assim, adolescente. Ele nem gostava de dizer que era húngaro por se sentir tão brasileiro. Mas essa comédia, O Dia que Raptaram o Papa, na verdade, ela é uma comédia internacional, porque ela se passa em Nova York, no Brooklyn. Aliás, no subúrbio do Brooklyn, dos anos 70. E o dia em que raptaram o Papa. Esse é o texto. Aí agora sim, por isso brasileiro, nesse sentido, que foi originalmente escrito em português, mas montado no exterior. Já foi feito em mais de 40 países, muito feito na Alemanha, foi feito na França. Até o Papa assistiu, né? Até o Papa assistiu nos anos 80, no Vaticano, uma montagem especialmente para ele. Dizem que ele gostou muito. E aí dele que diga que não, né? Porque João Bittencourt, né? Ah, pois é, né? Mas ele era o Papa. Mas ele, assim, é uma comédia que surpreende, que faz rir, tem muitas piadas, especialidade de João Bittencourt, porém, ela emociona também. É uma comédia pacifista. E está surpreendentemente atual. Conta um pouquinho pra gente a história do espetáculo, do que se trata o espetáculo. Eu já li, eu sei do que se trata, mas quem vai nos assistir não sabe. Bom, é um motorista de táxi judeu que trabalha em Manhattan, mas mora no subúrbio do Brooklyn. E um dia, sem mais nem menos, entra no táxi dele o Papa. E ele resolve raptar o Papa e trancá-lo na sua despensa, sem que a sua família saiba, sua família judia, tradicional, com a sua mulher, seus 2 filhos adolescentes. E isso começa a dar um monte de mal-entendidos. Só que o Papa acaba se integrando à família e o Sam, que é o protagonista, né, que é um motorista de táxi. Quem que faz ele nessa montagem? O Cláudio Mendes, brilhantemente, nosso ator. Nós temos aqui um elenco de teatro. Giuseppe Orestânio faz o Papa. E o resgate que o raptor pede, que é a surpresa geral, 24 horas sem ninguém matar ninguém. Somente 24 horas, sem ninguém matar ninguém. Coisa difícil, né? E assim, esse espetáculo, esse texto é o mais montado das comédias do João Bittencourt, né? Conta um pouquinho dessa história parece que foi montado em 40 países diferentes, né? E fala um pouco também dos outros espetáculos, que eu até comentei com você antes da gente começar a gravar. Eu assisti muitos espetáculos do João Bittencourt, inclusive prestigiei várias vezes. Eu fui prestigiado em estar assistindo as parcerias dele, principalmente com o Zé Renato, nos anos 80 e 90. Eles fizeram muitos espetáculos e fizeram muito sucesso. Zé Renato e João Bittencourt, e Zé Renato era uma dupla que as pessoas iam sem ter medo de errar, né? Era sucesso e gargalhadas certas, né? Pois é, o Zé Renato foi um parceirão dele. Inclusive eu fui assistente. Foi o parceiro dele? Nos últimos anos? Foi. José Renato como diretor e Jorge Doria como ator. Uma parceria, parceiros fiéis. Incríveis. E eu aprendi muito, tive muita sorte. Eu fui assistente do João Bittencourt, assistente do Zé Renato. Mas essa peça, ela foi escrita em 1972, conforme eu falei, está surpreendentemente atual, né?
porque é uma comédia pacifista. E ela estreou com a Eva Tudor. Aqui não vai dar para ver, mas tem aqui o programinha. Eu montei uma pequena exposição para dar uma noção de quantas vezes o Papa foi feito, né? Chama O Papa pelo Mundo, o nome da exposição. Mas o meu pai, ele traduziu, né, a primeira adaptação de Gaiola das Loucas. Eu ia comentar agora. E foi um sucesso retumbante. Com Jorge Dori Carvalhinho, né? Jorge Dori Carvalhinho, ele recuperou, não sei se é o termo, mas enfim, o Carvalhinho estava há 20 anos fazendo teatro de revista e ele trouxe o Carvalhinho para o teatro e foi realmente uma glória, assim, 5 anos de sucesso absoluto. Ele escreveu também Bonifácio Bilhões, Sodoma e Gomorra, o último a sair apaga a luz. Não sei se você chegou a ver essa peça. Tem um psicanalista na nossa cama, o dia em que Alfredo virou a mão, Cinderela do Petróleo, mais de 50 comédias. Ele era especialista em comédia. Além das adaptações que ele fez de Texto de Molière, né? Sim, ele era especialista em Molière, não sei se você sabe disso. Ele fez mestrado em Yale, em dramaturgia. Ele ganhou uma bolsa na época. Ele era engenheiro agrônomo, porque o pai dele não aceitava que ele fosse escritor, achava que ele queria ser vagabundo, entre aspas, né? Naquela época, então, mais ainda, né? Artista. E aí acabou que ele ganhou essa bolsa, foi para lá e quando voltou veio com tudo, dirigiu Nossa Cidade no Teatro Tablado, uma montagem primorosa que é falada até hoje, em 1959, se não me engano, eu não era nascida mais. Tá lá. João Bittencourt continua sendo encenado pelo país e pelo mundo? Sim, ano passado o Papa, essa peça, estava na Suíça, foi um festival de teatro muito importante e também no ano retrasado, 2023, o Papa foi feito em Berlim, uma montagem super moderna, assim. Como eu já disse, né, o texto é muito atual, né? Então, cabe isso. Fala pra gente quem está nesse elenco, nessa equipe aqui no Fashion Mall. Claro, olha, o nosso elenco, como eu falei, Cláudio Mendes é o Sam, o taxista judeu. O nosso Papa é o Giuseppe Oristânio, que faz brilhantemente. Aliás, eu sou apaixonada pelo meu elenco. Meu elenco de teatro raiz, como eu brinco, e excelente. Elisa Pinheiro é a Sara. Tem os 2 filhos, que é o Samuel Vasconcelos e a Bia Linhares, que inclusive fez o Pluft. Ela era o Pluft agora na última montagem do tablado, na última, essa agora. E o nosso Gustavo Ottoni, que é meu amigo, já fez várias coisas comigo, faz o Rabino maravilhosamente bem. E temos a participação especial de Lucas Barbosa, um jovem ator muito talentoso que entrou aí para fazer o nosso cardeal, nosso jovem cardeal arrogante. Que substituiu o Nando Cunha, né? Com a saída do Nando Cunha. O Nando Cunha teve um problema de saúde. Eu te perguntei em off, né? Quem é que está substituindo, quem está fazendo o personagem que foi feito pela Eva Tudor na primeira montagem. Você me falou em off, mas você confirma agora. Confirma. Elisa Pinheiro faz o personagem da Sara, que foi criado pela Eva Tudor em 1972 no Copacabana Palace, uma grande montagem que eles fizeram. André Vion, que foi um comediante, muita gente não deve conhecer, infelizmente, porque foi um grande comediante que trabalhou muitas vezes com meu pai também, o André Vion. E assim, João Bittencourt completando 100 anos. Qual a importância do João Bittencourt para os dias de hoje? Porque muita gente não lembra e também não assistiu às comédias dele. Eu tive a felicidade de assistir várias comédias, gargalhei muito com ele no teatro ginástico, Teatro Mesbla e tanto Copacabana Palace. Tinha o Teatro da Praia. Copacabana Palace eu assisti Lili com a Eva Tudor, que era a tradução dele. Sim, né? tradução e direção. Tradução e direção. No Teatro Ginástico, entre tantos outros, eu me recordo agora de Camas Redondas e Casais Quadrados. Né? Teatro da Praia eu assisti muita coisa, inclusive aquele Brezhnev. Janta seu alfaiate. Não é? Eu assisti isso. Quer dizer, em cada... Janta do no Teatro Mesbla, eu não era nem vivo na época, estava indo na barriga de mamãe, mas eu assisti aquela Madame Gounod com Milton Moraes, que era maravilhoso. Acho que Madame Gounod, que eu acho que era Milton Moraes com Débora Duarte, se eu não me engano.
Eu não assisti, mas era Milton Moraes. Era Milton Moraes com Débora Duarte, garotinha. Mas, enfim, então, em cada teatro desse, a gente assistia o João Bittencourt, e muitas das vezes com a direção do Zé Renato. É um cara que, para a comédia, foi importantíssimo. E para aquela geração ali, para o teatro dos anos 80, 90, que foi a galera, foi o tempo que eu fui a teatro, eu assisti muito. Conta pra gente um pouco sobre a importância dele, que é imensa, e a importância de você remontar um clássico e mostrar para a nova geração o texto do papai. É isso, é um clássico da comédia. Eu acho que a nova geração vai se surpreender, porque, como eu falei, está muito atual. Tem aquela carpintaria típica do João Bittencourt, né? Que ele tinha essa dramaturgia precisa, e isso acontece nessa peça. Inclusive para os estudantes de teatro, para os atores, atrizes, vale muito a pena vir aqui assistir e conferir. Além do que, é muito divertido. Tem muitas piadas. Né? Você está terminando a temporada no final de semana aqui no Teatro Fashion Mall. Você já sabe para onde vai a partir daqui? Já tem teatro? O que você pretende fazer com o espetáculo? Eu pretendo voltar com o espetáculo no segundo semestre na Zona Sul, que nós estamos aqui em São Conrado, e aí eu vou atravessar o túnel com a peça. É isso que eu quero. Você teve patrocínio para montar o espetáculo? Você me falou que teve um patrocinador, né? Fala um pouco sobre ele. A gente teve o patrocínio da ANEL, através da lei do ICMS. Legal, Cristina. Muito bom te receber aqui no nosso bate-papo, no nosso programão do João Bastidores. E te desejo muita sorte, muito sucesso. Também, sempre, né? Olha aí, gente, eu estou no camarim do Teatro Fashion Mall com os atores da comédia O Dia que Raptaram o Papa, uma comédia que comemora 100 anos do grande comediógrafo João Bittencourt. Que bom estar com vocês. Eu começo com você. Me fala como é que é viver o Papa José Peulistânio. Como é que foi o convite para estar aqui? É legal. Eu tenho eu tenho um desejo desde moleque de fazer João não de ser Papa, né? Mas de fazer algum João Bittencourt, porque lá quando eu comecei a minha carreira, sempre que ia alguma coisa de João Bittencourt para São Paulo, a gente tinha certeza de muito sucesso, que eram comédias muito divertidas e tudo. Nunca consegui. Finalmente, depois de muitos anos, estou fazendo agora uma peça do João Bittencourt e com pessoas incríveis com as quais eu me dou muito bem, a gente tem uma relação excelente e o público sente isso e se diverte bastante. Fala um pouco sobre o teu personagem, o Papa, né? Ele é um Papa legal, um Papa gente fina, né? E que acaba fugindo da segurança dele e entrando num táxi, porque ele queria dar um tempo sozinho, e acaba encontrando uma figura incrível, um taxista pacifista, cheio de amor para dar, e que leva o Papa para casa e pede um resgate. Mas o resgate é bem interessante, a peça é muito legal. Legal. Vou falar aqui com Gustavo Ottoni. Gustavo, te conheço há quanto tempo? Quantas rapaz, olha... olha só. Meu Deus do céu, cara. Não lembra disso. Não lembra isso não, porque isso inclusive revela a nossa idade, né? Exatamente. Entendeu? O mais velho aqui é ele, tá? Não sou eu. Fala desse teu personagem, como é que você tá aqui. É o teu primeiro João Bittencourt? Não, cara, nossa. Você fez muito, né? Eu fiz alguns João Bittencourt, fiz peças dirigidas, fiz 2 Molière dirigidos por ele, e fiz também outras peças que eram um texto dele, né? Ele era meu amigo, me chamava para jantar, para ler as peças para mim. Quer ver? Pega a minha moedinha ali, ó. Pega aqui a moedinha da sorte. Não, essa aqui foi um presente que o João me deu no aniversário, né? O meu amuleto aqui do camarim. Entendeu? E ele me deu essa moeda e falou assim para mim: Gustavo, você um dia vai ser muito rico. Ele acertou ou errou? Ele acertou porque eu sou rico de gente. Isso aí. Isso aí. Então, e de talento, de tudo mais. Né? Obrigado, João. Obrigado. Me fala sobre o teu personagem. O meu personagem é o Rabino Meyer, né? Quer dizer, o Rabino é uma família judaica, né? Do Samuel aqui, que o Claudinho faz. E tem um rabino que frequenta essa família, né? Tem um grau de parentesco. Só que esse rabino ele tem uma característica bastante peculiar. Ele é apaixonado por romances policiais. Então, ele tem a brincadeira de ficar sempre
fuçando alguma coisa, tentando descobrir alguma coisa, né? Então, e ele acaba sendo um pouco fofoqueiro, digamos assim, né? Então é um personagem que vem também para apimentar essa relação, esse entre aspas, cativeiro do papo, porque de cativeiro não tem nada, né, Giuseppe? Então é isso, é uma delícia, cara. Eu amo as peças do João, cara. O João é um dramaturgo, acho que nosso dramaturgo é um dos mais importantes do século XX, né? Comediógrafo, né? Tem gente que diz que ele foi o Martins Pena do século XX, né? Não é? Porque as peças dele retratam muito a sociedade, né? O caráter das pessoas, né? do brasileiro, enfim, apesar de ele escrever peças que se passam em Nova York, né? Tem uma peça dele que é O Alfaiate de Brezhnev, entendeu? Eu assisti o Chá da Praia nos Eu vi anos também. 80. Rapaz, a gente está ficando Eu acho que velho. com o Cláudio Correia Castro, não foi? Exatamente. Eu não era nascido, mas eu lembro. Estava lá. Aí é isso, é um prazer enorme estar aqui, essa galera daqui, é muito bom. A Cristina já me dirigiu numa peça, né, que ela não lembra, mas ela já me dirigiu numa outra peça. Também foi no século retrasado. A Princesa do Meio, uma peça infantil que foi muito bem, né? Foi muito bem de crítica, né? Eu também fazia um vilão na peça, o Xilopante de Vacatucci. A peça tinha sido escrita pela filha do Nelson Rodrigues, né? A Sônia Rodrigues. Enfim, então enfim, fora as vezes que a gente dividiu a cena, N vezes, né? Dividindo no palco, enfim. É muito bom estar aqui, é uma família isso aqui. Que bom. Vou falar agora com o Cláudio Mendes. Cláudio, como é que você chegou até aqui? É o primeiro trabalho do João Bittencourt. Fala um pouco do teu personagem. O primeiro trabalho do João, o João sempre foi uma referência para todos nós, mas eu nunca tinha feito nada dele, assisti algumas peças dele, gostava muito sempre que assistia, mas enfim, nunca tinha feito nada dele. E eu cheguei meio por acaso, cheguei ali aos 45 do segundo tempo para dar uma completada no elenco, que estava precisando de um reforço, e vim super feliz, porque o meu encontro com a Cristina acontece há 40 anos atrás, há 39 anos atrás, como ela gosta de corrigir, quando eu estreei no teatro, na minha primeira peça profissional, e ela estava no palco junto comigo, uma peça chamada 1, 2, 3 e Já, que era uma adaptação do Le Petit Nicolas, do Santei do Goscinny, feito pela Cora Rona e dirigido pelo Cláudio Baltar, e a gente estava... Então, prazer para mim. Foi uma peça de encontros. O Gustavo é um parceiro querido que eu amo de paixão, vejo em cena, tenho uma admiração enorme, nunca tinha trabalhado. O Giuseppe é um ator que eu adoro, nunca tinha me encontrado. A turma jovem, do qual faz parte o Lucas, Samuel e Bia, os dois que fazem Meu Filhos, e o Lucas, que está fazendo agora aqui o nosso cardeal, é uma turma... A galera que está chegando agora e que é sempre muito legal de ouvir, de ver trabalhar, de ouvir falar dos desejos, dos anseios em relação à profissão. Enfim, Elisa Pinheiro, que já é uma atriz já com alguma história, mas que eu também adoro. Então foi uma peça de encontros para mim. E o personagem, bicho, é um presentaço, né? Presentaço. É literalmente, para fazer um trocadilho, o condutor dessa história, né? Uhum. Ele é um motorista de praça, morador de um subúrbio do Brooklyn, que já é um subúrbio de Nova York, então é uma casa no meio do rural, quase, né? E ele tá passeando, trabalhando de táxi pelo Brooklyn, e de repente um cara chama o táxi dele, ele entra, o cara pede para levar no convento das Carmelitas, ele olha pelo retrovisor e diz: esse cara eu conheço ele, é o Papa, reconheci ele pela voz. E aí leva o cara para casa. E aí, meu amigo, começa uma saga maravilhosa dessa família, desesperada, porque esse homem leva o Papa para dentro de casa. Em pouco tempo a casa está cercada pelo exército, né? E ele pede um resgate, né, para devolver o Papa, para entregar o Papa novamente. Eu não vou contar qual é o resgate, senão perde a graça, vocês têm que vir ver para assistir. Mas eu sei que no final, mesmo que seja por pouco tempo, a coisa dá certo. Legal. Vou falar agora com o Lucas Barbosa, eu acho que foi o último a pegar esse time, né? Pois é. Se ele chegou aos 45 do segundo tempo, chegou aos 60 do segundo Prorrogação tempo. já. Na prorrogação. Substituindo o Nando Cunha. Conta um pouco do teu personagem, como é que você está aqui. Pois como é que é essa então... sensação de chegar por último. Enfim, é difícil substituir o Nando Cunha, que é um ator incrível e que precisou se ausentar, e a Cris Bittencourt e a Renata Pascoal, que é diretora assistente e produtora, a Cris, a nossa diretora, me chamaram para complementar o elenco. Eu já era assistente de direção
E, enfim, por conhecer o texto, por já estar nesse processo há um tempo, elas confiaram a minha essa tarefa difícil de substituir o Nando. E acho que o Cardeal O'Hara é um personagem que acho que a gente consegue sempre reconhecer no dia a dia, essa arrogância, essa ambição desmedida, que é a beleza dos personagens do próprio João, né? Todos esses personagens que foram escritos na década de 70 são imortais, né? Você vê o Papa, essa bondade do Papa vê eco no Papa Francisco. Então, acho que esses personagens continuam vivos até hoje. Vocês já estavam em cartaz quando o Papa faleceu? A gente estava estreando, na né? fase final de ensaios, né? Uma semana da estreia. Ah, é verdade. E foi um baque muito forte pra gente, mas eu acho que é uma grande referência pra gente e com a esperança de bons tempos novos, né? Legal. José, eu vi você beijando teu crucifixo. Claro que a gente está falando de um espetáculo de teatro, né? Que é tudo fake, é tudo, mas o respeito permanece, né? E tem que permanecer, né? Claro, por todas as manifestações religiosas, sejam elas quais forem. Esse espetáculo até propõe uma coisa bonita, porque há um encontro pan-religioso e de pessoas legais de todas as religiões, porque elas existem. Então, é mais um dos recados que o João conseguiu passar nesse espetáculo, de uma paz mundial independente daquilo que você acredita. É muito legal. E é interessante que esse espetáculo está em cartaz no momento que o mundo está em guerra, né? Cada vez mais. Então vocês estão falando no momento que o mundo está em guerra. O mundo está num momento muito complicado, na verdade, né? A gente vê no Oriente Médio, a gente vê agora nos Estados Unidos o governo brigando com o próprio povo, as manifestações saindo pelas ruas. No próprio Brasil, a gente vê uma coisa maluca acontecendo, e é uma manifestação mundial. Em todos os lugares do mundo está acontecendo essa coisa esquisita, e eu acho que o espetáculo tem isso. Ele propõe uma coisa legal de harmonia entre as pessoas, que é isso que a gente quer mostrar para as pessoas de uma maneira divertida, inclusive. E cada vez mais o povo precisa rir, sorrir e se divertir, que é o caso do espetáculo de vocês, que é uma grande comédia, né? É verdade, o riso cura. O riso é terapêutico, né? E isso que o Giuseppe está falando é tão interessante que a gente, através do riso, através de uma comédia, a gente esteja propondo uma reflexão em direção à paz, né? Quer dizer, acho que a grande mensagem dessa peça, né, se a gente pode falar assim, é que é o seguinte: é possível. Essa paz, ela é possível. Né? Acho que a peça está dizendo isso de uma maneira muito bem humorada, que é sensacional. Legal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. A gente mesmo. que agradece. Olha aí, gente, eu estou aqui com as atrizes Elisa Pinheiro, Beatriz Linhares e Samuel Valadares. Elisa, conta um pouco pra gente como é que você chegou a essa produção e fala um pouco do teu personagem pra gente. Bom, eu cheguei indicada pela Renata Pascoal, mas a Cristina Bittencourt já me conhecia de muito tempo, porque eu fui aluna dela dos 10 aos 15 anos. Enfim, está sendo um grande prazer trabalhar com a Cris agora, já adulta, profissional e tal. Eu faço a personagem Sara Leibovitz, que é a esposa do raptor do Papa. É uma mãe judia clássica. As prioridades da vida dela são cuidar da família, cuidar do marido, dos filhos, deixar todo mundo bem alimentado, bem cuidado e tal. E ela, enfim, se assusta, né, com essa surpresa do Papa na casa dela. Então, como uma boa Yiddish mama, ela faz de tudo para que ele se sinta em casa e participe da família, dos rituais. E é muito divertido de fazer. Estou adorando. Legal. E Beatriz, como é que você chegou aqui? Fala um pouco do teu personagem também pra gente. Eu também cheguei através da Renata Pascoal, já conhecia ela desde 2022, tinha feito uma produção anterior com ela, um filme, e ficamos íntimas de trabalho, assim, me indicou para essa produção, e aí conheci a Cris também nesse processo. E no dia em que raptaram o Papa, eu faço a Miriam,
que é a filha dessa família que rapta o Papa. É uma menina super antenada e que vê nessa situação extracotidiana a oportunidade de ser a âncora da família, das notícias do mundo, sobre como o mundo está reagindo a esse rapto. Ela faz essa ponte entre a casa e o mundo, aí sendo bem antenada mesmo. Legal. E Samuel Valadares, como é que você chegou aqui? Conta um pouco do teu personagem, fala pra gente. Eu também acho que cheguei pela indicação da Renata Pascoal, e também fiz parte dessa produção desse filme que a Bia fez, que a Cris assistiu e acabou indo com a nossa cara, né? E o meu personagem é o Irving, o filho desse casal, irmão da Miriam, e ele é um rapaz bem jovem, assim, e como é que eu defino ele, cara? Ele é meio estabanado, meio desligadão, ao mesmo tempo também tem um lado meio inflamado, assim, é muito... como é que chama? Defensor do pai, ele se espelha muito no pai, enfim, ele também tem um luto pelo irmão que foi morto na Guerra do Vietnã, então tem esse pesar dentro dele, mas é um rapaz divertido, né? Um amor, um cara muito bacana, gente. Só assistindo para entender. Legal, gente. Então, como ele falou, né? Só assistindo para entender. Fica mais uma semana, sexta, sábado e domingo, né? Sexta e sábado às 9, é isso? Domingo às 8 e sábado às 9. Legal, aqui no Teatro Fashion Mall, O Dia que Raptaram o Papa, de João Bittencourt, direção da Cristina Bittencourt, um elenco maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigado e fiquem comigo no nosso programão do João. Olha aí, gente, olha que coincidência boa. Estou aqui no Teatro Fashion Mall, vim conversar com o elenco do espetáculo, conversei com a diretora, com a filha de João Bittencourt. E aí, quem que aparece para assistir o espetáculo? A viúva de João Bittencourt, a senhora Margot Bittencourt. Que bom falar com a senhora. Emocionada com essa homenagem que sua filha está fazendo ao João Bittencourt? Adorei. Achei muito bom. Acho que ele merece. Merece sim, com certeza. Com certeza. Quantas vezes a senhora assistiu essa montagem? 5 vezes. 5 vezes, né? E a senhora sempre acompanhou o João, né? Eu lembro de chegar no teatro, a senhora está sempre do lado dele, ele sempre do lado da senhora, né? Ele não saía sem ser comigo? Exatamente. Não. E acompanhou ele durante uma carreira incrível, né? Com muitos espetáculos, dando alegria e sorriso a muita gente, né? Com certeza. Aliás, ele não dava um passo sem ser comigo, né? Uhum. Então, eu estava com ele o tempo todo. A senhora era a primeira a ouvir os textos dele, a ler os textos com ele? Ele pedia a sua opinião em alguma coisa? Ou a senhora só sabia do texto quando ele terminava? Nem me lembro, né, Cristina? Como é que é? Sim. Sim, né? Sim. Ele confiava muito na sua intuição, né? Como? Ela está falando que ele confiava muito na sua intuição ao escrever os textos. Sem dúvida. Ele achava que eu entendia. Eu não entendia nada, mas ele achava que eu entendia, né? Deixa pra lá. Imagina, a senhora lembra de um texto específico que a senhora tenha gostado, em especial dele? O dia que raptaram o Papa. Esse espetáculo que a senhora vai assistir novamente hoje, né? Exatamente. E é o texto de maior sucesso dele, né? O mais visto, o mais montado. Mais de 40 países, eu acho. Conta a lenda que são para mais de 40 países. E é verdade. Inclusive foi encenada para o Papa, para o próprio Papa. Foi encenada para o Papa. Legal. E assim, estava falando com a Cristina, ele é montado, ainda muito montado no mundo inteiro, né? O que é um grande privilégio, né? Ter um autor nacional sendo montado pelo mundo, né? Para mim, eu acho um orgulho, né, que eu tenho. Com certeza. Eu lembro que no antigo Teatro Princesa Isabel tinha vários quadros. Lembro. Né? Tinha vários quadros com as peças dele. Orlando Miranda. Isso, você sabe, Orlando Miranda. Conheço um pouco essas pessoas. O Orlando tá vivo, tá? Não, ele já se foi, já se despediu da gente há algum tempo. Infelizmente. É uma grande figura. Mas eu lembro de ter alguns quadros das peças do João Bittencourt em outros idiomas.
E era bem legal a gente ver esses quadros emoldurados em outra língua, em outra... Tem sim. Né? Tem no meu corredor da minha Isso, casa. na sua casa também, né? Tem. Legal. Tem. Que bom falar com a senhora, que bom que a senhora está bem, ainda com disposição de vir ao teatro para assistir os espetáculos do João Bittencourt. E vida longa para a senhora, vida longa para a arte em si, e principalmente para o João Bittencourt, que esse ano está comemorando 100 anos, né? Exatamente. 100 anos. Puxa vida, ele é de 24, né? Então, 100 anos ano passado, mas continua comemorando. Dezembro de 24. Dezembro de 24, então tá aí. Exatamente. Tá bom? Tá na validade. Tá na validade. Que bom falar com a senhora. Mó prazer em revê-la. Já não via há muito tempo. Muito obrigada. Adorei que você me entrevistou. Imagina. Honra pra gente. Eu sou o João Luiz Azevedo e esse é o nosso programão do João /Bastidores. Tá? Divulgando sempre os espetáculos que estão em cartaz e sempre os melhores espetáculos em cartaz no Rio de Janeiro. Maravilha. Você é formidável, meu amigo. Imagina, foi ótimo. Boa noite, gente. Eu tô aqui com 3 senhoras que acabaram de assistir A Vida que Passou por Aqui, agora aqui no Teatro Fashion Mall. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse espetáculo. Eu estou muito emocionada, eu achei lindíssima a peça, mexeu muito comigo e os atores são excepcionais. Cláudia Mauro e Edil Nunes, maravilhoso. Os dois maravilhosos. Fiquei muito emocionada. Ri muito e chorei muito. E a senhora? Gostei muito também. Riu mais ou chorou mais? Eu sou meio introspectiva, viu? Eu não sou muito fácil assim de externar com risos, etc e tal. Mas eu achei muito profundo que veio num crescendo, né? Aquela peça e ela nos leva mesmo a muitas emoções. Recomendo. Então, o que eu achei mais interessante que ela mexe, né, muito com a gente. É uma peça com temas muito pesados, muito tristes. Mas, assim, os atores estão incríveis, conseguem passar uma mensagem, assim, que a gente sai daqui leve e querendo ver a vida e viver de uma forma muito feliz. Isso mesmo. Legal. E, assim, o que faz vocês saírem de casa num dia com muito frio e vir ao teatro? O que fez vocês virem ao teatro hoje? Vontade de ver coisas boas, de ver peças bonitas que só acrescentam, né, a gente. E como é que é feita a escolha do espetáculo? Como é que você soube que esse espetáculo estava em cartaz aqui no Fashion Mall? Uma amiga me recomendou. Recomendado também Por uma amiga. Por uma amiga e essa aqui ainda nos foi motorista. Nossa motorista foi buscar. Conhece pessoas que viram quantas Vieram vezes? 7 vezes. 7 vezes. Eu assisti 3. Eu assisti Tá 3 vezes. E com certeza voltaremos. Vocês nos verão aqui. Muito boa. Muito boa. Vocês assistem quantas peças por semana, por mês, por semestre? Assistem muito ao teatro ou vieram hoje especificamente para assistir essa peça? Semana. Eu, por exemplo, gosto de escolher, né? Sempre. Lembra qual foi o último espetáculo que a senhora assistiu? Essa aqui, ué. A vida passou por aqui. O que a gente viu depois dessa? Depois não, antes. Antes dessa. Nós vimos uma da Maite Proença, que voltou agora, né? Das irmãs. Nós vimos, assistimos. Muito boa. A gente vê. Nós vamos muito. Nós temos o privilégio de morar ali perto de 2 teatros, então a gente está em frente ao Teatro Ipanema. Lá Meu remédio, que eu adorei. Ri muito. Meu remédio é com o Mohamed Harfouch, que é ótimo. Maravilhoso. Vocês gostam de ir ao teatro para assistir comédia, drama, musical, stand-up, humor? O que vocês gostam de assistir? Tem algum tipo específico ou sai pelo espetáculo em si, independentemente disso? Não sou muito fã, não. Eu prefiro uma peça mais sensível. Meu remédio, adorei. E é uma comédia. E ele é maravilhoso, né? Olha, a peça depende muito do ator que a interpreta, em primeiro lugar, porque um bom ator, eu acho que ele até uma peçazinha, mais ou menos, ele consegue trabalhá-la e dar um belo recado, não?
E a senhora? Não, hoje é a prova de que 2 grandes atores fazem toda a diferença, faz todo mundo voltar e todo mundo, né, divulgar e chamar as pessoas, porque, assim, são incríveis, né? Mas dentro do que a senhora falou, né, do ator, a senhora não conhecia o Ed Nunes, passou a conhecê-lo agora, né? A senhora deve ter vindo assistir a Cláudia Mauro, que é mais conhecida do que ele. Mais, exato. Mas e daí? O que você quer fazer na pergunta? Porque o Ed, ele é um ator que ele está sempre em cartaz. Sei. Ele acabou de fazer um musical aqui. E certamente, agora ele vai fazer Gota d'Água, daqui a 2 semanas também. É Gota d'Água que você falou, Mas a pergunta é, a senhora gostaria, ouviria assistir um outro espetáculo com ele por ter gostado do trabalho dele aqui? Certamente. Com certeza. É uma referência, não é? Gostamos muito. Um ator que você conhece, que você viu... Passou a conhecer, né? Exato. Passei a conhecer. Vi trabalhos bons. A próxima peça, se tiver o nome dele, já é uma referência maravilhosa. Né? Que bom, que bom. Concorda? Claro, isso, né, são pessoas que acrescentam muito, né, para a cultura do Brasil, e é muito importante. O Rio de Janeiro, eu não sou daqui, sou de Minas, moro aqui, mas é muito rico, né, tem grandes atores e muitas peças de teatro, é muito voltado para a cultura. Pena que o incentivo é muito pequeno, a gente estava falando sobre isso, né, do governo principalmente, que devia apoiar, porque é muito rico, né? Você sai daqui completamente diferente. Não sai daqui só para comer pizza, né? Vai falar a respeito no final. A gente vai fazer outra coisa. Deixa o nome de vocês para a gente colocar na legenda. Quero agradecer muito a participação no nosso programa no João, tá? Parabéns pelo programa, Ângela Lemos. Ângela Lemos. Anne-Marie Jospin. Uau! Traduz. É meu nome. Sim, repete só. Anne-Marie Jospin. Ótimo. Paulette, Vanzoff e Bumagine. Maravilha. Eu hoje estou aqui no Cine Joia, Cine Teatro Joia, vim assistir um espetáculo sobre a vida e a obra de Charlie Chaplin. Estou do meu lado com o Igor Ferreira, um cara que eu já bati papo, já tentei entrevistar, já tentei levar ele no meu programa do João. E hoje eu vim assistir, porque todo mundo fala tão bem, eu vim conhecer o trabalho dele, eu saio daqui encantadíssimo. O espetáculo dele é muito bom. É muito bom, e não à toa que está em cartaz o quê? Desde maio ou desde abril aqui? A gente estreou aqui em abril, 4 de abril. 4 de abril? Meu aniversário, já que eu fiz 44 anos. Tá vendo? Então ele está aqui abril, maio, estamos em junho e vai prorrogar para julho. Até julho. Né? Me fala um pouco, como é que você chegou a esse... Você é o autor, diretor e ator do espetáculo solo. Como é que você é fã do Charlie Chaplin? Sempre foi ou você descobriu ele no meio do caminho? Como é que é a tua história com o Charlie Chaplin? Eu sou muito fã do Charlie Chaplin. A gente teve mais ou menos até 2011 um espetáculo onde 5 atores faziam só o Carlitos. E a gente no Rio? Aqui no Rio. A gente fez algumas temporadas aqui e a gente fazia só o personagem do Carlitos mesmo. E aí ficou uma vontade de falar das memórias do Charlie Chaplin, né? Desse grande artista por trás desse personagem. E dessa carreira dele, como foi para ele se despedir de todo esse sucesso que ele fez, né? Então eu tive a vontade de trazer um pouco do Chaplin falando por ele mesmo, né? Você leu quantas vezes a biografia do Chaplin? E quantas biografias? Eu li várias biografias, mas nesse espetáculo eu usei somente a autobiografia. Eu queria deixar o próprio Chaplin falar dele mesmo. E é legal que no início do espetáculo você quebra a quarta parede e fala... Eu não sou o Chaplin, e aí quando dá a virada você se apresenta como Chaplin, e no final você se apresenta como ator Igor Ferreira, 44 anos. Como é que é a chave dessa virada entre você se apresentar como o ator que está encenando o Chaplin e depois você fazer o texto sendo o Charlie Chaplin? Eu tive muito cuidado assim, de não tentar fazer uma imitação, né? Porque eu acho que esse ícone tão importante que foi o Chaplin, não tem como a gente imitar essa genialidade dele. Então eu tentei fazer um espetáculo que eu pudesse homenagear essas memórias. Começar o espetáculo dizendo não sou o Charlie Chaplin, já é um convite para as pessoas embarcarem na minha leitura desse ser humano, né? De como esse ser humano vai trazer essas memórias para o palco, sem ter a pretensão de ser ele.
E O espetáculo ele é permeado com imagens que estão passando lá atrás. Como é que foi a escolha dessas imagens também, essas cenas? difícil, porque ele tem um material muito rico, muito vasto. E no meu caso, pô, quem não é fã do Chaplin, mas eu sou muito fã. E a cada cena que aparecia, né, quando você cita os filmes, né, eu comentava com ela, e esse é o garoto, esse é não sei o quê. Então também vale como uma recordação, né, uma memória dos trabalhos que ele fez. Sim. Eu comentei aqui fora do vídeo a tua dramaturgia em relação às esposas do Chaplin, né? Aquela coisa da teatralidade, você colocar um manequim e você ir vestindo o manequim com cada peça sendo uma esposa do Chaplin. Aquilo é criação tua, né? Aquilo é uma criação minha, porque ele tem a obra dele tem 500 páginas. Então ele, para falar às vezes de cada esposa, ele leva capítulos. Eu precisava falar em questões de segundos ali, algo que fosse muito rápido, que representasse um pouco da importância delas na vida dele. E a esposa dele que ficou mais tempo, certamente a mais importante, deu filhos a ele, você termina com um chapéu, né? Que você fala que ele ficou com ela durante 30 e poucos anos, 30 e tantos 35 anos, né? Que é a mãe dos filhos dele. E termina, quer dizer, fecha o personagem que você cria de todas as esposas, colocando um chapéu triunfal nela. Né? O espetáculo, eu acho importante a gente ressaltar aqui, que não é para o cara que é amante do Charlie Chaplin. É um espetáculo importantíssimo enquanto teatro, é importante que as pessoas venham aqui te assistir, e é para quem gosta de cinema, para quem gosta de teatro, para quem gosta de curtir tudo isso. Não fica fechadinho só no mundo do Chaplin. O Chaplin hoje, apesar de ser, na minha opinião, de muita gente, o maior ator de todos os tempos, e o maior, mesmo tendo feito somente um personagem, né? As pessoas falam, Chico Anísio fez 200 e tantos personagens e foi gênio. Chaplin foi genial fazendo um só. Né? E claro, muito se discute sobre isso, e como você cita no teu espetáculo, o Chaplin, a carreira dele acabou, digamos assim, quando ele foi fazer Hitler naquele último filme dele, que foi O Grande Ditador, que foi abertura de novela, todo mundo, né, passou uma cena que eu comentei com ela, nessa cena que ele joga o globo de um lado para o outro. Né? Me conta um pouco, não só a questão das cenas, mas assim, você fica aqui, você já fez esse espetáculo em outro teatro ou estreou aqui? Não, estreamos aqui em abril desse ano. Em abril. Pretende levar para outros teatros, vai participar de festival, porque isso dá um pedal, cara. Cara, queremos muito, estamos abertos a convites. Você se inscreveu no FITA? Não, ainda não. Tem que se inscrever, cara. Fala com um cara de lá, ele tem que vir aqui ver, tem que fazer isso evoluir, porque é importante que as pessoas... primeiro, saibam que você está em cartaz e venham te prestigiar, porque realmente é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. E não é bom para quem é fã de Chaplin, não. É bom para quem gosta de teatro. Eu vou a teatro todo dia, eu vejo cada bomba por aí e a gente descobre você aqui com um espetáculo belíssimo, interessantíssimo, com uma dramaturgia bem legal. E é importante que as pessoas venham aqui no Cine Joia, Copacabana, 7h30, quinta-feira de 7h30, né? 7h30, quinta-feira, até o final de julho. Só que nós temos 2 datas. Final de junho, né? Final de julho, vai até final de julho. Só que dia 26 de junho e dia 10 de julho nós vamos fazer o espetáculo às 4h30 da tarde. A gente vai experimentar um horário chamado matinê. Para o pessoal mais velho. É para atrair o pessoal de Copacabana, às vezes está com medo de sair à noite, medo da violência, a gente quer atrair e testar uma galera. Legal. É uma oportunidade de você trazer para cá uma outra galera que não quer sair ou não quer sair mais tarde e tal. Eu acho que é super válido. Mas, Igor, assim, fiquei realmente, não estou fazendo onda para a câmera, não preciso... disso, e você também não, mas o espetáculo realmente é belíssimo, cara. Você está de parabéns. Obrigado, eu fiquei muito feliz em ter vindo e mais ainda em poder estar com você nesse momento, poder filmar aqui para a gente divulgar, e mais do que a divulgação, fazer o boca a boca, fazer as pessoas de Copacabana. Eu vou falar com o meu amigo
Mauro, do Jornal do Posto 6, você já divulgou no Posto 6? Não. Ele tem que vir aqui te assistir, eu tenho que falar com a Carmen Melo, da Fernanda Montenegro, para ela sentar aqui e falar, pô, ele é muito bom, o Charles Chaplin é maravilhoso, porra, assiste o Charles Chaplin há 90 e tantos anos. Enfim, tem que trazer essas pessoas para conhecerem o teu trabalho. É muito bom. A gente tem o que está acontecendo da Pô, galera. hoje tinha gente que assistiu pela terceira vez. Isso é importantíssimo. Então eu acho que quanto maior a divulgação, é bom para você e principalmente para o teatro. A gente tem que mostrar esse espetáculo para a galera, que pô, é muito bom mesmo. É isso, Igor. Muito obrigado. E a gente vai editar e vai colocar isso no ar e a gente divulga. Olha aí, gente, olha que coincidência, né? Vim aqui no Teatro Fashion Mall para bater papo com o elenco do espetáculo Dia que Raptaram o Papa, e aí encontro, claro, além do elenco do Dia que Raptaram o Papa, eu encontro a viúva de João Bittencourt, e agora eu encontro o Orlandinho, um querido amigo, um grande parceiro que frequenta teatro há mais de 30 anos, né, Orlandinho? Exatamente. Orlandinho é daqueles que a gente vai ao teatro e está sempre tropeçando com ele com muito orgulho. Orlandinho, a gente está aqui e tem 2 espetáculos em cartaz. Tem um espetáculo Dia que Raptaram o Papa, né, agora às 9 horas, e às 6h30, que já terminou, o espetáculo da Cláudia Mauro, que é A Vida Passou Por Aqui. Você certamente assistiu os 2 mais de uma vez até. Correto. Né? Faz uma análise sobre um e outro. Um é uma comédia de João Bittencourt completando 100 anos, porra, um centenário de João Bittencourt, que é bravíssimo, né, com uma obra inesgotável. E o outro é um texto da Cláudia Mauro, que ela escreveu há 8 anos atrás, e está em cartaz desde lá, e fazendo também sucesso. Só que um é uma comédia, e A Vida Passou Por Aqui é um drama, né, uma comédia leve, um drama cômico. Faz uma análise dos 2 espetáculos, por favor. Olha, só aproveitando que o nosso conhecimento, que é de longa data, vem pelo seguinte fato. A gente trabalha com um grupo de terceira idade, levando aos teatros, e de uma das vezes nós tivemos a oportunidade de conhecer o João Azevedo num evento em que o artista era o João Roberto Kelly. Isso, correto? Lá no La Place, em Ipanema. Exatamente. Em 94, 1994, isso tem 31 anos. Exatamente. Já você trabalhava com seu pai, com a sua mãe, e nós éramos garotinhos. Século passado. Até que continuamos, né, João? A gente continua. Século passado, 94. Exatamente, é verdade. Mas o interessante desses 2 espetáculos que o João comentou, primeiramente o da Cláudia Mauro, é uma história maravilhosa, de uma sensibilidade, o texto fantástico, porque é a amizade de 2 personagens, entendeu? E que ambos se completam. Uma desmotivada, que tem como outro personagem que faz a motivação para ela. Era um funcionário de uma escola onde ela trabalhava, e a peça vai se desenvolvendo com flashback, vai para o passado, retorna ao presente, tudo isso. Édio Nunes, o nome do ator. Édio Nunes, fantástico. Ele e a Cláudia Mauro, maravilhoso. Uma peça que a gente recomenda. E Um Dia em que Sequestraram o Papa, um texto do João Bittencourt, que quem for ter a oportunidade de assistir vai ver o que foi montado aqui em homenagem a ele, dizendo que é a peça mais traduzida para outros países, mais encenada em outros países, com texto de um brasileiro. Tem mais de 40 traduções e montagens no exterior. 40 montagens. Impressionante. Eu tive a oportunidade de ver a montagem anterior, que foi de 2013, que tinha no elenco Rogério Frois, e agora essa montagem que tem entre os grandes artistas que estão trabalhando, Giuseppe Auristâmbio. É uma peça divertidíssima e atual. Atual até por uma sorte de montarem a peça no momento que houve uma transição de Papa, houve o falecimento do Papa Francisco e o conclave trazendo o Papa Leão XIV. E a peça é tão interessante porque algumas frases são bem atuais, a própria interpretação do Papa também, entendeu? É bem atual, bem refletindo até o mesmo Papa que nos deixou agora há pouco tempo. Então vale a pena vocês virem comparecer. E João, essa figura maravilhosa, um comunicador nato, entendeu? Que vai divulgando sempre os seus programas, os seus artistas. Então, João, valeu, hein? Não, valeu não. Eu quero saber das suas outras dicas. Você citou esses 2 espetáculos. Entre o que você assistiu ultimamente, o que mais você recomenda para as pessoas que vão estar nos assistindo no programa do João? Olha,
Amanhã tem o Sonho Encantado de Cordel, que eu vou assistir. Aonde? No Cidade das Artes, um espetáculo maravilhoso, que conta com vários artistas. Que já teve no Clara Nunes, no João Caetano. No João Caetano, é a terceira temporada, exato. E também assisti os Mambembes ontem com o Paulo Betti, a Júlia Lemert, né? O Oran Figueiredo. Excelente. É um texto do Arthur Azevedo, onde eles interpretam como se fosse uma trupe, né? Há 100 anos passados ainda. É bem interessante mesmo. Bom, mas tem outras peças que podem ser indicadas aí, que vocês não devem perder. Uma coisa que eu quero saber de você, Orlandinho, assim, como é que você faz a escolha para você sair de casa para assistir um espetáculo teatral? Claro que você, muitas das vezes, você leva grupos ao teatro. Exato. Mas se dependendo de você, hoje não tem grupo, eu quero assistir uma peça. Como é que você, o que te indica gostar ou querer assistir tal espetáculo? Eu acho que seria um somatório, né? Por exemplo, o próprio texto, né? Se a peça é um drama, uma comédia, os artistas que estão ali participando. Então fica mais ou menos um conjunto, né? Um conjunto para dar uma boa escolha. É óbvio que num grupo, como a gente trabalha, né? Tem gosto para todo tipo, né? De manifestação, ou seja, um drama, seja uma comédia, seja um musical. Então, mas nós temos tido programações muito legais, muito boas, aí graças a Deus, né? Para todos nós. Você lembra qual foi o espetáculo que você levou mais público, mais clientes ao teatro? Lembro sim. Foi o primeiro espetáculo musical que nós fizemos da Cláudia Raia, Não Fuja da Raia. Isso já anos 90. Teatro ginástico, né? Teatro ginástico. Foi. Mas tivemos o musical da Noviça Rebelde, tanto a primeira montagem, que reinaugurou o Teatro Casa Grande, como também até a última montagem que agora aconteceu no Teatro Riachuelo. Eu acho que o pessoal gosta muito realmente de comédia e musicais, as pessoas se divertem, né, bastante. Então, é óbvio, um bom drama também vale a pena, mas eu acho que peças mais alegres assim o pessoal gosta muito de participar. Uma das perguntas que estão no meu bolso, eu sempre pergunto, você, se tiver que optar, você opta pela comédia, pelo musical, pelo drama, pelo stand-up, pelo humor? O que você, se tiver que assistir um espetáculo entre essas qualificações? Olha, acho que eu posso escolher duas. Claro. Eu ficaria realmente entre a comédia e o musical. Mas é meu gosto, né? Mas hoje, por exemplo, está aqui um drama que todo mundo adora. Exatamente. A mensagem dessa peça de hoje, do Dia que Sequestraram o Papa, é muito bonito. Por isso que você deve ter a oportunidade de vir assistir. Acho que a peça fica em cartaz mais um final de semana, então não perca, porque vale a pena. Vale a pena mesmo. Legal, eu conversei com meu amigo Orlando Kremer. É Kremer? Orlando Kremer Machado, isso mesmo. Machado, filho do grande Machadão. E que prazer falar contigo, cara. Olha, muito obrigado, João, pela tua atenção e oportunidade. No teatro da vida, né? Muito obrigado. Sucesso para você aí sempre nos seus programas. Obrigado. Valeu. Alô, galera que acompanha o programa do João. Aqui é o Zureba, da dupla Espoleta e Zureba. Ó, estamos aguardando a criançada nos dias 25, 26 e 27 nos ginásios em Itaucara, interior do Rio, hein? No dia 25, nós estaremos na quadra municipal Pedro de Souza Coelho, no bairro Caxias, que fica no centro de Itaucara. E já no dia 26, estaremos na quadra do Colégio Municipal Teotônio Brandão Vilela. No dia 27, estaremos na quadra municipal de Batatal. Esperamos todos vocês! Atenção! A temporada popular no Teatro João Caetano, da Companhia de Dança Débora Coker, está chegando! Corram! Os ingressos já estão à venda de 17 de julho a 17 de agosto, com o espetáculo Sagração, adaptação da Sagração da Primavera do Stravinsky, uma sagração brasileira. A gente trouxe para cá, para nossa floresta, nossas cores, nossos sons, o nosso primitivo, cheia de bambus. Venham! No Teatro Multiplan, no Village Mall, Rio de Janeiro,
Nelson Rodrigues por ele mesmo, aos sábados, 12, 19 e 26 de julho. Também no Teatro Multiplan, no Village Mall, Rio de Janeiro, Fernanda Lê, Simone de Beauvoir, aos domingos, 13, 20 e 27 de julho. Esperamos você. Ingressos na Simpla. Oi, gente, eu, Martinalha, estou aqui para chamar vocês dia 29 de junho, na praia de Copacabana, no Posto 2. Eu vou cantar com a Orquestra Ouro Preto. Bora lá, tudo de graça, a partir das 19 horas. Samba e Orquestra Ouro Preto, Martinalha, cantando juntinho. Bora lá. Sem medo de errar, e você fica nessa querendo esnobar. Meu amor que é tão profundo, tá na hora de parar com isso. Então eu jogo um feitiço pra te apaixonar. Oh baby, c'est vous. Oh baby, c'est vous. Quand je dors, qui s'en vient avec moi, cueillir au jardin du ciel un arc-en-ciel de joie. Au loin, la nuit, je m'en vais loin, très loin. Olá, eu sou Isabela Bicalho, atriz e cantora, e passei aqui para te fazer um convite super especial. Quero te convidar para assistir o meu novo musical, A Dona dos Raios e do Vento. Um musical lindo, com o repertório da nossa diva maior, Maria Bethânia. Isso mesmo, é um espetáculo para você se emocionar, se divertir, rir, tem comédia, tem drama, enfim. Ter uma noite muito especial comigo, que vai acontecer no dia 9 de julho, no Teatro Fashion Mall, às 20 horas. Eu te espero. Domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar